Muito bem, meus amigos e amigas super-heróicos, chegou a hora de falar sobre The Umbrella Academy. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, trazendo conteúdo inédito da cultura pop até você. Então, a Netflix deu um fim às suas produções com a Marvel e começou a abrir portas para outras editoras e outros universos, como DC Universe, Millerverse, que ainda vai chegar no Netflix, e o assunto desse vídeo, The Umbrella Academy, adaptação da HQ Gabriel Bá, Gerard Way, da Dark Horse. E eu estou aqui para fazer uma crítica falando do que eu achei de The Umbrella Academy, qual foi a impressão que eu tive e o que a série pode proporcionar. Lembrando que essa crítica é com base apenas na série, sem tantas comparações com o quadrinho, porque eu mesmo não tive contato com o quadrinho. Eu vou fazer as minhas impressões sobre a série. E já vou adiantar aqui, eu amei com todas as minhas forças The Umbrella Academy. Bem, explicando um pouco essa história inusitada, em um dia de 1999, 43 crianças nasceram inexplicavelmente de mulheres aleatórias, sem qualquer tipo de ligação entre elas, além do fato de que as mulheres não estavam grávidas naquele dia. Nesse ponto, surge a figura enigmática de Sir Reginald Hargreaves, um industrial bilionário excêntrico que adota 7 dessas 43 crianças e cria a Umbrella Academy e passa a treinar seus filhos para serem heróis e, consequentemente, salvarem o mundo. Até aí parece uma história super tradicional de heróis e vilões que já vimos muitas vezes antes. Certo? Errado! Acontece que as crianças nunca alcançaram esse potencial heróico que o Sir Reginald tanto almejava para elas. E eles acabaram se transformando em pessoas completamente problemáticas na vida adulta. Mas então Sir Reginald morre. E isso faz com que se reúnam ali todos os membros da Umbrella Academy. Ao mesmo tempo em que eles se reúnem no funeral do Reginald, uma criança que estava desaparecida há muito tempo, que é o número 5, ele reaparece de uma viagem temporal e com a missão de salvar o mundo de um apocalipse que vai acontecer em 6 dias e vai precisar da ajuda de cada um desses membros da Umbrella Academy. Como eu disse, essa história foi publicada pela Dark Horse e foi criada por Gerard Way e Gabriel Bá, o nosso ilustríssimo e queridíssimo quadrinista brasileiro. Pelo que eu me lembro, o quadrinho foi publicado pela Devir no Brasil e está disponível no streaming de quadrinhos, HQs, Social Comics. Bem, caso você esteja reconhecendo o nome Gerard Way, ele foi o vocalista do My Chemical Romance. É agora que você faz aquela cara de nojo. Ai, eu odeio emo, emocore é uma praga, etc. Olha, primeiro, essa raivinha, essa vibe de fazer piada com o emo é tão anos 2000 e, sinceramente, olhando em retrospecto, não fazia muito sentido nem naquela época. Mas falando de Way, em relação a quadrinhos, o Way, ele é um grande quadrinista, ele tem um trabalho muito requintado, tanto que essa HQ, ela ganhou o prêmio Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, em 2008. E ele também criou a Penny Parker, que aparece no Aranhaverse, e ele também foi responsável pelos quadrinhos de Patrulha do Destino, em 2016. Conhecendo um pouco sobre a pegada e o tom e o estilo do Gerard Way, dá pra você compreender um pouco do porquê de Umbrella Academy ser do jeito que é. O que temos aqui é uma grande desconstrução dos arquétipos de heróis. Você olha à primeira vista e você vê ali figuras como o nobre herói, o anti-herói, a pessoa isolada, o garoto prodígio, grandes habilidades, um personagem excêntrico que lida com mortos, e por aí vai. O primeiro episódio em si, ele não te pega tanto na empolgação da série, porque o que ele faz é apontar os personagens, apontar o universo, apontar todos os elementos que haverão nessa temporada. Mas ele não tem o tom ainda que vai conquistar o público. Isso acontece a partir do segundo episódio. Ele dá um olhar muito aprofundado em relação a esses arquétipos e caricaturas clássicas de heróis que a história tem. Fazendo uma comparação, é como o Clube dos Cinco, que à primeira vista parece uma comédia adolescente comum, e aí você vai ver que existem muitos dramas muito bem construídos e introspectivos em relação às figuras dos personagens. The Umbrella Academy tem essa mesma sacada, garantindo assim ótimos personagens e muito devido não só esse olhar, né, da história, mas também as atuações. Eu não tenho realmente do que reclamar do elenco. Tom Hopper, Ellen Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, todos entregam exatamente do que o roteiro precisa. É um olhar minucioso sobre como eles cresceram e se tornaram esse grupo de adultos totalmente emocionalmente instáveis e que não sabem lidar com a vida e com a sociedade em si. E muito disso se deve à forma como foram criadas pela figura do pai. Ele nunca trouxe muito amor e simpatia, tratava eles como soldados ou objetos, e isso fez com que eles acabassem tendo emoções reprimidas. Ele fez isso porque ele só via eles como ferramentas para salvar o mundo. Assim sendo, você pode até interpretar, de certa maneira, que esse bando de personagens são adultos, crianças ou crianças
crianças, adultos. Eles têm uma coisa muito complexa na forma como a personalidade deles foi moldada. Mas é nesse ponto, falando de problemas psicológicos, que eu preciso falar sobre os 3 personagens que realmente dão um show nessa série e são o que carregam a maior parte da trama. Klaus, número 5, e Vanya. Vanya é interpretada por Ellen Page, que é uma personagem muito fácil de se conectar nessa história. Por não possuir poderes, ela sempre foi colocada de lado, e até mesmo fora do círculo familiar. E sua vida inteira, ela vive sob as sombras de todos os membros da Umbrella Academy. Toda vez que eu olhava para a expressão de olhos caídos e desânimo de Vanya, tudo que eu via era uma pessoa esmagada pela própria vida, que teve ali naquela mansão. É muito bem trabalhado na série. Ela é um personagem que ela vai mudando, ela vai sendo moldada, e ela tem um papel fundamental. Você precisa ficar de olho nela aqui. Você não sabe realmente o que vai acontecer nessa série. Outro que eu gosto muito é Klaus, vivido por Robert Sheehan, que fazia o Nathan de Misfits. Aqui ele volta a uma série em um universo heróico não muito tradicional, né? Como Klaus. À primeira vista, Klaus é aquele tipo de personagem super excêntrico, cheio de maneirismos na fala e na gesticulação e a forma um pouco afetada de pensar. E também tem mais uma coisa sobre o Klaus que eu tenho que falar, né? Assim, ele é um personagem gay, um personagem LGBT. E é uma ótima representação, por sinal. Porque na série, em momento algum, eles mudam o foco para falar sobre a homossexualidade dele. É apenas uma relação normal e isso é tratado como algo normal, porque é normal, né? Esse é um dos personagens que eu vejo uma transformação mais substancial na série. Talvez a maior transformação da série inteira seja através do Klaus. Ele tem toda uma questão de como ele lida com o poder de falar com os mortos, a coisa de você sempre ver as pessoas que morreram de volta e tudo mais. E tem toda uma questão de vício em drogas que ele aborda. Ele não pode usar os seus poderes quando ele está sob efeito de drogas, então ele precisa estar sóbrio. E é legal como ele vai crescendo, ele vai ganhando cada vez mais camadas, e ele vai aos poucos se tornando uma peça fundamental também da história. E agora eu vou falar do meu personagem favorito, número 5, um menino prodígio de apenas 15 anos, que é um monstro da atuação, esse moleque. É um monstro. Aidan Gallagher faz um trabalho impressionante na série. Por quê? Número 5 é arrogante, prepotente, egoísta, rabugento e dá pra dizer até que é um pouco vilanesco em algumas atitudes que ele tem. Mas de alguma forma você simpatiza com ele, porque o garoto é uma máquina, um poço de carisma instantâneo com uma presença magnética em cada cena. Seu olhar, seus gestos, tudo nele é feito de maneira cuidadosa por um ator extremamente talentoso. Mas a série ainda oferece outras atuações igualmente admiráveis, seja através da relação de Luther com Allison, a rivalidade e contrapontos entre Luther e Diego, que são personagens que basicamente abraçam de maneira caricata arquétipos exagerados da figura do herói e do anti-herói. E até mesmo a forma como seus vilões meio insanos e um tanto curiosos evoluem também na medida que a série ganha força, episódio atrás de episódio. Tá, tudo isso parece muito legal, toda essa abordagem que a série quer nos passar e tal, mas a série tem ação? É uma série de quadrinhos mesmo? Ou é só essa coisa introspectiva? Totalmente! O showrunner da série é Steve Blackman, que trabalhou antes em Legion, Fargo e Altered Carbon. Você pode ter qualquer problema com qualquer outra dessas séries que ele fez, mas uma coisa que não dá pra discordar é que ele tem visão, ritmo e sabe como divertir o público. Todos aqueles planos malucos com edições elaboradas e músicas pop rolando ao fundo, mantém aqui toda essa estética pessoal de ação, adrenalina, divisão em quadros e quadrinhos, jogando músicas pop ao fundo, abusando de efeitos de edição, câmera lenta. Esse tom maluco, super estiloso, divertido, empolgante, tá tudo aqui. Bem, caso ainda não tenha ficado muito claro pra você, The Umbrella Academy vale uma maratona? Com absolutíssima certeza, meus amigos. Vale uma maratona gostosa, divertida, comendo pipoca, deitado no sofá e ficando o dia inteiro sem contato com a humanidade. É isso que essa série vale. Veja The Umbrella Academy. É uma explosão mental. Todas as ideias, os conceitos que eles apresentam são muito bem elaborados, desenvolvidos, e você ficará muito impactado pelo conteúdo que ele traz. Você ri, chora, emociona, empolga. É um prato cheio. É uma série intrigante, divertida, emocionante e extremamente original, que trata de mostrar um lado mais sensível de um mundo heróico, na mesma medida que entrega uma série cheia de nuances de fantasia e ficção científica. E é divertido você acompanhar essa construção de universo e construção de personagens. O único problema, realmente, é que o piloto não faz jus à série. É uma série que realmente ela tem muitos elementos. E o foco dela não é realmente tanto essa parte fantasiosa, essa parte é meio que uma subtrama que vai crescendo no decorrer da série, né? E o piloto, ele apresenta de forma só superficial quais são os elementos da história. Porque a desconstrução e o aprofundamento surgem a partir do segundo episódio. Então você vai ver o primeiro e pensar, isso aí é um clichêzão, tá, tem umas coisinhas legais aqui, mas não tô entendendo porra nenhuma, por que eu vou ver essa merda? A série, ela tem uma questão
gradativo. E aí depois cada episódio vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais interessante e rico. Você vai pegar, vai ver a série, vê 2 episódios, vê os 2 primeiros e aí você segue em frente. Aí a série deslança e aí você vai ficar completamente perturbado com o final dessa temporada. Muito bem, eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo, de toda essa crítica que eu fiz. E se você gostou aqui do conteúdo, quiser contribuir para o canal, tem os links na descrição de Patreon, Padrim e Apoia-se. Dá um conferida ali. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Se puder, compartilhe ele, curta, comenta aí embaixo o que você achou da série, o que você achou da minha crítica e tal. Que a força esteja com vocês e até mais!